nós estamos aí em Êxodo capítulo 15. Nós estamos estudando a sequência de Êxodo. Na semana passada nós estudamos o Cântico de Moisés e agora a gente vai seguir a partir do Cântico de Moisés e a partir do Cântico também de Miriam, tá bom? Então abra aí o texto comigo, Êxodo capítulo 15, de 22 até 27. 8 horas agora, eu tenho meia hora para seguir com vocês aqui no estudo da palavra do Senhor, tá bom? Diz assim o texto sagrado, Êxodo 15, de 22 a 27. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram águas amargas. Por isso chamou-se aquele lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber, Moisés? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali os estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor, a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração por meio dessa experiência do Teu povo, por meio da Tua palavra. Em Jesus nós Te louvamos. Amém. Amém. O meu tema hoje com vocês é Deus ouve as nossas murmurações. É isso mesmo. Hoje a gente vai falar um pouco a respeito da murmuração como um contraste do princípio bíblico da gratidão. Então, o que eu quero refletir com os irmãos e o que eu quero passar aos irmãos? Mostrar essa experiência e tantas outras de murmuração do povo de Deus e mostrar como Deus não se agrada disso e mostrar o que de fato agrada a Deus, que é a questão da gratidão, o princípio da gratidão. O povo de Deus acabara de ter uma linda experiência com o poder de Deus, de ver a manifestação de Deus, porque na realidade nós estamos aqui no capítulo 15, e no capítulo 15 nós temos o Cântico de Moisés, como estudamos na semana passada. Inclusive a equipe de comunicação nos informou que o último culto de oração foi um dos mais visualizados, ou seja, recebemos mais de 200 visualizações, mais das 40 pessoas que estavam ao vivo, e depois essas 40 pessoas reproduziram, e o nosso culto de oração da última semana chegou à marca de mais de 200 visualizações, mostrando que a palavra de Deus está impactando. E o que nós estudamos na semana passada? Os motivos que fizeram o povo cantar. E o povo de Deus estava cantando porque Deus estava intervindo, abençoando, e fez e promoveu a grande libertação. E o povo então passou pelo Mar Vermelho, como nós já estudamos, e Moisés faz aquela linda canção que você pode aí dar uma olhadinha no capítulo 15. O Senhor é homem de guerra, ele exalta a figura de Deus, a supremacia de Deus, ele mostra que não há outro Deus como o Senhor. Então o contexto desse texto que nós estamos estudando é um contexto de celebração, de festa, de alegria. Tanto é que depois do cântico de Moisés, a partir do versículo 20, nós temos o cântico de Miriam. Miriam com as mulheres, com os tamborins, vão fazer festas e vão sair cantando também, dada a grande manifestação do poder de Deus. E aí no versículo 21 diz assim: e Miriam respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então Miriam estava feliz com as mulheres, e as mulheres estavam cantando, exultando, agradecendo a Deus a grande libertação que o Senhor havia providenciado, e ao mesmo tempo o triunfo de Deus sobre Faraó e a derrocada dos egípcios. Então eles estavam felizes, as mulheres cantando, Moisés e os homens também cantando.
contexto de festa, de celebração, de muita alegria. E Moisés cantou em louvor a Deus, Miriam cantou e dançou com as mulheres em louvor a Deus, mostrando o triunfo, a celebração, a manifestação do poder de Deus. Mas é interessante que, enquanto a gente está observando todo esse contexto de euforia, de alegria, nós também acompanhamos que, infelizmente, o povo tem uma memória curta e o povo se esquece rapidamente de enumerar as bênçãos de Deus e de agradecer, de manifestar gratidão por tudo aquilo que Deus fez e faz. E isso também acontece com a gente. A gente às vezes está num momento de grande euforia, de grande celebração, e depois de um tempo, e pouco tempo, nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez ou está fazendo. Nós já vimos aqui no início de Êxodo, por exemplo, que Deus ouve as orações dos filhos de Israel. Na realidade, todo o Êxodo está baseado no clamor do povo de Deus. O povo de Deus estava clamando debaixo de dura servidão e Deus ouve as orações. Nós já estudamos isso lá no comecinho das nossas reflexões, você pode até resgatar esse vídeo aqui, mas também o que a gente pode acompanhar é que Deus ouve não somente as orações, mas Deus ouve as nossas murmurações. Então, murmurar, segundo o dicionário, é produzir um murmúrio ou um sussurro. Se você tem filho, já teve filho, né, você sabe que às vezes você dá uma ordem, você dá um comando para o filho, ele não gosta, ele não quer receber aquele comando, ele fica resmungando. Ele não tem, às vezes, até coragem de verbalizar, mas ele fica no canto da casa, ele fica meio emburrado, né? Quando a gente fala assim, parece que a tromba cai, fica bicudo e fica resmungando. Então isso é murmuração. Murmuração é ficar queixando, reclamando, falar mal de alguém ou de alguma coisa. Conversar, difamar, desacreditar daquilo que foi dito. Isso é muito comum. Infelizmente, a nossa sociedade está baseada ou calcada muito nessa ideia da reclamação. Sempre que vou levar Timóteo à escola, ou vou buscá-lo, eu vejo os pais reclamando o tempo inteiro da escola, do professor, da diretora, do sol. Se está muito sol, porque está muito quente. Se está muito frio, é porque está muito frio. E se o pão na padaria ele está muito branquinho, é porque está muito branquinho. E o outro reclama porque o pão está muito queimado. E as pessoas são assim, as pessoas ficam reclamando o tempo inteiro. Se você quer ver isso, é só você abrir a timeline do seu Facebook, do seu Instagram, você vai ver as pessoas reclamando. E na Bíblia, na realidade, murmurar tem o sentido de censura ou reclamar em voz baixinha. Murmurar, basicamente, na Bíblia, tem a ver com aquela reclamação baixinho, aquele som, aquele mimimi que as pessoas ficam falando. E murmurar, na realidade, para nós, no contexto bíblico, traz o sentido de julgar aquilo que Deus está fazendo de uma maneira errada. Isso vai trazer para nós a prerrogativa de que nós faríamos o melhor. Então, a pessoa que murmura é aquela que simplesmente ela fala assim, não, Deus está agindo errado. Então a pessoa que reclama é aquela pessoa que na realidade ela queria ser Deus, ela queria fazer do jeito dela, e como as coisas às vezes não acontecem do jeito que ela quer, o que ela faz? Ela reclama, ela murmura. Então murmuração no sentido bíblico é um pecado, porque murmuração nos coloca no sentido de julgarmos a nós mesmos e acharmos que aquilo que nós queremos é de fato o certo e correto, e não é. Quem sabe o melhor para nós? Não somos nós, mas é Deus que nos fez. Quem sabe o melhor para o seu povo, para o povo de Deus? O próprio Deus que criou, o próprio Deus que formou o povo. Então veja que o contexto da murmuração se instala em nosso coração quando nós não valorizamos e quando nós não desenvolvemos o princípio da gratidão a Deus. O que Moisés estava querendo imprimir no povo? Imprimir o princípio da gratidão. Vamos cantar, vamos louvar, vamos exaltar a Deus, vamos enumerar as bênçãos. Lembra daquele hino? Vamos contar as bênçãos e ver quantas bênçãos temos recebido das dadivosas mãos de Deus. Vamos contar, vamos enumerar. Mas não, o povo tem memória curta e o povo decidiu então murmurar. Erramos ao tomar uma postura de murmuração e abandono da gratidão. Então é um erro a gente abandonar a gratidão e segurar
esse princípio da murmuração. E um dos problemas é que nós achamos que as outras pessoas é que estão murmurando e que nós, na realidade, é que temos críticas construtivas. Não é assim? As pessoas falam isso. Não, fulano reclama, fulano reclama. Aí a gente fala, e você? Fala, não, eu tenho crítica construtiva. Na realidade, eu não estou murmurando. Na realidade, nós nos tornamos murmuradores quando nós murmuramos de quem vive murmurando. E é interessante porque aqui, nesse texto, nós podemos apresentar e ver 3 contextos distintos e em 3 capítulos distintos o povo de Deus murmurando. Se você leu comigo o texto, você viu aqui nesse contexto de Mara, das águas amargas, como eu vou ensinar daqui a pouquinho. E se você virar a sua Bíblia comigo, no capítulo 12, quando o povo tem fome, versículo 2 do capítulo 12, eles vão murmurar contra Moisés e contra Arão no deserto e vão falar assim, nós estamos com fome. E aí Deus promete, inclusive, chuva de comida e Deus vai falar, olha, eu vou cuidar de vocês. E lá no capítulo 17, logo na sequência, nós também temos o povo murmurando contra Moisés a respeito de água. Então, o que nós podemos ver e visualizar? Que nesses 3 capítulos, no capítulo 15, 16 e 17, o que o povo fez? O povo ficou simplesmente murmurando e não conseguiu agradecer a Deus. Então vamos caminhar no texto a partir do verso 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Eles não acharam água potável e logo se esqueceram de tudo aquilo que Deus havia feito na vida deles. Interessante, depois de 3 dias de sair do Mar Vermelho, agora ao invés de agradecer a Deus, ao invés de orar a Deus, o que eles estão fazendo? Murmurando. Depois de 3 dias de cantarem euforicamente, depois de celebrarem a vitória dos egípcios sobre passar o Mar Vermelho, o que eles estavam fazendo? Murmurando. E às vezes nós falamos do povo de Deus do passado, mas infelizmente nós temos o mesmo comportamento. Parece que nós, por sermos pecadores, herdamos esse DNA do povo do Egito, do povo de Deus que estava no Egito. Estamos aqui louvando a Deus, às vezes num culto, e depois no outro culto, ou no próximo domingo, já estamos reclamando, já estamos murmurando. Às vezes nós estamos felizes, exultantes com o poder de Deus, com a manifestação de Deus, com o cuidado de Deus, e depois de 2, 3 dias já estamos reclamando de coisas que nós não recebemos, ou de algumas coisas que não aconteceram do nosso jeito, da nossa forma e no tempo que nós queremos. Nós somos idênticos a esse povo. Um dos problemas que nós temos é de olhar e analisar o povo do Antigo Testamento e ficar julgando o povo e falar que eles eram assim. O que a Bíblia está querendo mostrar para nós é que nós somos assim. Nós somos semelhantes a esse povo. Repare nas pessoas que estão ao seu redor. Se elas não murmuram, se elas não reclamam. E é interessante porque a murmuração é tão nociva a nós, pois ela rouba o nosso foco. Ela tira o foco, por exemplo, das promessas de Deus e canaliza nas dificuldades. A pessoa que murmura, ela não consegue ver promessas de Deus, ela só consegue ver dificuldades. Eu me lembro quando eu cheguei aqui na igreja, uma pessoa falou assim para mim, pastor, mas tem muito trabalho, tem construção, tem questões administrativas. Eu falei assim, mas eu não vou murmurar, não vou reclamar, a gente não pode canalizar nas dificuldades, a gente tem que ver as promessas de Deus. E se a gente não vê as promessas de Deus, a gente vai sim murmurar. Então, o que eu quero mostrar aqui é que a murmuração ela é nociva, ela rouba a nossa energia espiritual, porque ela coloca o nosso foco nas questões mais problemáticas. E infelizmente tem pessoas que são negativas e só gostam de murmurar, só vê problema, não é assim? E tem em todo lugar. Toda a sociedade tem em todo canto e tem também nas igrejas. Tem gente que não está nada bem. Até brinquei com o Carlão, falei, 99% das minhas roupas são azuis, e hoje que eu vou estar de laranja, parecendo uma placa de trânsito, tem gente que vai reclamar, falando, não gostei do pastor de laranja, não gostei do pastor de sem gravata, não gostei do pastor que está com gravata, tem que ser sem gravata. E a gente é pessoas, e as pessoas murmuram, e as pessoas acham de tudo para falar, e assim, a vida é assim.
Mas dentro do povo de Deus não pode ser assim, porque a murmuração mostra aquilo que está em falta e não aquilo que nós temos de gratidão. É interessante isso. A pessoa que murmura, ela só foca naquilo o que está faltando segundo a visão dela, e ela não consegue visualizar aquilo que Deus já deu para ela. A pessoa que murmura vê só problemas, e ela não consegue sair das crises. Ela só fica nesse ciclo vicioso da murmuração. Ela fica reclamando e reclamando. E aí nós entramos no versículo 23, o texto vai dizer assim: afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque as águas eram amargas, e por isso chamou-se aquele lugar de Mara. Significa que Mara, aqui, a expressão hebraica significa amarga, e essa água era muito amarga porque tinha muitos sais minerais, era uma água muito rica, muito pesada, era imprópria para o consumo. A expressão, inclusive, Mara, é da mesma raiz de mirra, que vai mostrar aquilo que tem um gosto, uma postura muito forte. Então em Mara, nessa localidade, as águas eram amargas e o povo de Deus se tornou amargo e por isso murmurou. E aí chegamos no verso 24, quando o povo murmura contra Moisés. Dá uma olhadinha comigo no verso 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Ô Moisés, arruma água potável para nós. Ô Moisés, cadê as garrafinhas aí de água mineral? Moisés, já faz 3 dias que nós estamos andando. Ô Moisés, nós estamos com sede. É interessante que esse mesmo povo que confiava na liderança de Moisés, que não questionou a autoridade de Moisés lá em Êxodo capítulo 14, agora começa a questionar a liderança de Moisés, a autoridade de Moisés, reclama de Moisés. Só que o povo esquece que quando está murmurando e reclamando do líder, está murmurando contra Deus. Porque no capítulo 16, o texto vai dizer no versículo 8, que o Senhor ouviu as murmurações e as queixas do povo. Então veja, murmurar contra o líder ou contra a liderança que Deus estabeleceu é murmurar contra o próprio Deus, e Deus está ouvindo a murmuração. O povo se esqueceu de celebrar e começa a murmurar. Então a murmuração chega na nossa vida como povo de Deus quando a gente esquece a celebração, quando a gente deixa de cantar a Deus, quando a gente deixa de reconhecer tudo aquilo que Deus faz e focamos naquilo que nós pensamos. Tristemente, no Pentateuco nós temos aproximadamente 12 passagens, somente nesse período do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos 12 passagens que marcam a história do povo de Deus, e o povo de Deus fica marcado nesse princípio de formação de povo, como um povo que murmura, como um povo que reclama muito, ao invés de ser um povo agradecido por ser um povo abençoado, por ser um povo iluminado por Deus no sentido de ser luz para as outras nações. E o povo murmurou pela falta de água, ao invés de confiar e orar a Deus. Deus abriu o mar vermelho. Será que Deus não iria dar água para eles? É claro que sim. E o que Deus estava provendo e produzindo neles, o que Deus queria era mostrar para eles que eles precisavam confiar. O texto em nenhum momento fala que eles pararam para orar. O texto não fala que eles pararam para vigiar em oração, não. O texto vai dizer para nós, pura e simplesmente, que eles estavam fazendo o quê? Murmurando. E depois, no capítulo 16, eles vão reclamar de comida. O que nós vamos comer? E Deus fala o seguinte para eles: vou fazer chover pão do céu. Vou dar carne para vocês, vou dar o maná escolhido para vocês. Então o povo precisava entender que o caminho era confiar na providência de Deus e não na murmuração. E essa é a lição que nós podemos aprender aqui. Precisamos orar e crer na provisão do Senhor, pois Ele vela pela nossa vida e Ele providencia tudo aquilo que nós precisamos. Amém, povo de Deus? Jesus ensinou isso para nós. O nosso Pai está atento a todas as nossas necessidades. Repito, todas as nossas necessidades. Nada foge do cuidado e do controle de Deus. Ele provê, e Ele certamente iria prover a água como proveu.
E o que o povo estava fazendo? Agradecendo? Não, o povo estava reclamando. E Moisés tinha plena convicção de que essa murmuração estava incomodando o Senhor. E aí no versículo 25, Moisés vai se mostrar aqui aquela pessoa extremamente espiritual, e ele vai se colocar diante de Deus, clamando pelo povo. E a figura da liderança espiritual de Moisés aqui é fantástica, porque Moisés passa o tempo inteiro na brecha entre um povo murmurador e um Deus gracioso. E mais uma vez Moisés se apresenta diante de Deus, intercedendo, clamando pelo povo. Olha que interessante, ele clama, Moisés clama e Deus responde. Ele clama e Deus mostra um caminho. Ele clama e Deus age com poder, mudando o cenário. Deus torna as águas amargas em águas doces. E essa é uma pergunta que eu tenho que fazer para você. Será que você não precisa abandonar a murmuração para Deus reverter as águas amargas em águas doces? Será que você não precisa abandonar a murmuração para que você veja Deus agindo na sua vida e manifeste a Ele a sua gratidão? Nós adoramos, amados irmãos e irmãs, o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, o Deus do impossível, o Deus do milagre, o Deus criador, o Deus que sara. E a grande pergunta que eu fiz no texto é o seguinte: como Deus reage à murmuração? Como Deus reage a esse povo que está reclamando? Deus responde com bondade. É incrível como Deus ama o seu povo, é incrível como Ele nos ama, e Deus reage com bondade. Ele mostra para Moisés um pedaço de madeira e fala o seguinte: Moisés, pega essa árvore, bate na água, e essa água vai se tornar potável e própria para o consumo. Como Deus reage à murmuração? Concede o milagre. Deus responde com graça. Deus responde com essa linda transformação de águas amargas em águas doces. Então, amados, amadas, se confiarmos no Senhor, nós veremos Ele cuidando de toda a nossa vida nos mais ricos detalhes. E Ele vai transformar aquilo que é amargo em doce, aquilo que é morte em vida, aquilo que é enfermidade em cura, aquilo que é falta em abundância, aquilo que está em pouca quantidade em grande abundância, em grande sobra. Ele vai fazer. Agora a gente precisa crer, precisamos parar de murmurar, porque aquele que criou as águas é aquele que vai transformar essas águas amargas em doce, em água potável. Ali em Mara, naquele lugar de águas amargas, Deus dá a eles os estatutos, Deus revisa tudo aquilo que Ele já havia dito, Deus dá novas ordenações. É como se Moisés ali repassasse com eles e fizesse uma revisão de tudo aquilo que o Senhor já havia dito. Dá uma olhadinha aí no texto, no verso 25. O texto vai dizer assim: Deus deu-lhes ali estatutos e uma ordenação. Então Deus estava tratando, cuidando do povo. Mas também ali, nessa ocasião em Mara, diz o texto, que ali o Senhor os provou. A falta de água foi uma prova estabelecida por Deus. Não sei você, mas na minha época, quando eu estudava, de vez em quando a professora não avisava, e ela falava assim: fecha o caderno, fecha o livro, põe na bolsa, põe uma única folha na mesa, e hoje é a prova surpresa. Lembra disso? O Carlão está fazendo assim, Natália, com seus irmãos em casa, prova surpresa. Mas, professora, a senhora não avisou, mas eu sou professor, hoje é dia de prova. Então, havia na agenda de Deus uma prova para o povo. O que Deus queria? Provar o povo, perceber e saber se o povo tinha aprendido a lição. O que eles deviam fazer na prova? Confiar em Deus, orar ao Senhor, voltar a cantar que Deus iria agir de uma maneira triunfal, magnífica, poderosa, gloriosa. Não, eles vão murmurar. E olha, o texto vai dizer que ali em Mara foi a prova. E eles foram reprovados na prova. Sob a prova, Israel murmura.
E quando nós murmuramos, nós reprovamos. Quando nós obedecemos e quando nós agradecemos, nós somos aprovados. E aí a Bíblia vai dizer para nós que nós precisamos manejar bem a palavra para sermos obreiros e obreiras aprovadas. E essa é uma pergunta: nós somos servos aprovados ou servos reprovados por Deus? Quando Deus nos coloca na prova, Ele ouve os nossos lábios orando e agradecendo, ou Ele ouve dos nossos lábios murmuração, reclamação, mimimi? Israel reprova. E por que Israel reprova? Porque não ouviu Deus e não ouviu os seus estatutos. E aqui a gente vai ver como a bênção de Deus depende da fidelidade e da obediência do povo em relação a Deus, porque Deus é fiel. O que o povo precisava entender é que o povo precisava ser fiel e obediente à aliança estabelecida por Deus, porque a parte de Deus Ele vai cumprir, Ele é fiel. E o povo? O povo murmura. Então veja que o nosso caminho, a nossa trilha é uma trilha de obediência, é uma trilha de confiança, é uma trilha de gratidão a Deus, onde a gente olha no retrovisor e fala assim: eu não mereço nada que eu tenho, nada que eu sou, mas pela graça e misericórdia eu sou o que sou. Lembra de Paulo? Sou o que sou pela graça. Sou o que sou porque Ele está me abençoando. Passei pelo Mar Vermelho, saí do Egito, saí das garras de Satanás, sou livre em Jesus, por conta dEle, da graça dEle. Então o que eu tenho que fazer? Somente cantar, somente louvar, somente agradecer, não reclamar, não murmurar. E aí no versículo 26, caminhando para o final, Deus mostra para eles essa ideia da condicionalidade, porque o texto começa com um se. Então olha que interessante: se vocês ouvirem atentamente a minha voz, então olha o que Deus está falando, se vocês forem fiéis, vocês serão felizes, e vocês não vão reclamar de nada. Agora, se vocês me abandonarem, se vocês quebrarem um pacto, quebrarem a aliança, aí não dá, aí vocês vão reclamar mesmo. Então veja, se vocês ouvirem atentamente a minha voz, se vocês fizerem tudo aquilo que é reto diante dos meus olhos. O que era reto diante dos olhos de Deus, diante da escassez de água? Clamar, pedir, suplicar a Deus, mas eles não fizeram isso. Se vocês derem ouvido aos meus mandamentos, se vocês guardarem os meus estatutos, ou seja, se vocês forem fiéis, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das enfermidades que eu enviei para os egípcios, porque eu sou o Senhor. Olha que interessante, aqui tem a promessa de uma bênção: nenhuma enfermidade virá sobre vocês, essas enfermidades que eu toquei na terra, que aconteceu lá com os egípcios, nenhuma daquelas questões vai chegar em vocês. E uma das questões aqui mais importantes é o seguinte: houve uma das pragas que a irmã Cleusa e o Lucas falaram muito bem, inclusive está no podcast, que foi transformar a água em sangue. Ou seja, nunca mais, se vocês obedecerem, vocês passarão por isso. Essa praga não vai chegar na casa de vocês. Olha o que Deus está falando. Deus está promovendo e produzindo neles essa ideia da bênção. E povo de Deus, nós precisamos entender isso. Deus tem bênçãos para nós, se nós formos fiéis a Ele. Eu sempre digo isso. A bênção de Deus recai sobre nós enquanto nós somos fiéis, obedientes, sinceros diante de Deus. Então veja, nada dessas coisas que aconteceu no Egito acontecerá conosco. Por quê? Por conta da bênção de Deus, da fidelidade de Deus. E a expressão do Senhor é o seguinte: eu sou o Senhor que te sara. A expressão hebraica é Jeová Rafá, eu é que te saro. E aí tem algumas expressões bíblicas que eu quero compartilhar com vocês que eu acho incríveis. Lembra de Crônicas? Diz assim o texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Deus sara a terra quando nós nos arrependemos.
Tem uma expressão do livro de Jó que eu acho magnífico, que diz que é Ele que sara todas as nossas enfermidades. E aí vem o salmista no Salmo de número 103 e diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, o seu santo nome. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, é Ele quem sara todas as suas enfermidades. A bênção de Deus, Deus quer nos sarar, Deus quer curar o nosso coração, porque na realidade é Ele que sara. Eu não sei qual área da sua vida que você precisa da cura de Deus, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, a partir desse texto, se você obedecer a Deus, se você for fiel a Deus, Ele vai te sarar, Ele vai curar, Ele vai manifestar a sua vontade, a sua bondade na sua vida, e você ficará simplesmente agradecido e agradecida a Deus. E a murmuração deve bater retirada da nossa vida e do nosso coração, porque se tem uma coisa que o povo de Deus tem que ter, é gratidão e não murmuração. Verso 27, para caminhar para o final, diz assim o texto: e eles chegaram a Elim, onde havia fontes de água, ou seja, Deus superabundou. Aquilo que parecia ser escassez, parecia ser um momento de dificuldade, Deus transbordou. Aí vem Jesus e diz que quem está com Ele tem uma vida em abundância, uma vida com qualidade, uma vida abençoada. A bênção de Deus recai sobre nós, a bênção de Deus lava a nossa vida, a bênção de Deus respinga em toda a nossa existência, e o Senhor vai sarando todas as áreas da nossa vida com a sua bênção a partir da nossa fidelidade, porque Ele é um Deus fiel. Nós não vemos muitas coisas de Deus porque nós é que somos infiéis. E se nós caminharmos no processo de restauração de Deus, veremos Ele agindo, Ele abençoando, e os nossos lábios serão lábios de louvor e não lábios de murmuração. Paulo vai dizer à igreja de Corinto assim: não murmureis, amados irmãos, como alguns murmuraram e foram destruídos pelo exterminador lá no passado. Então Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer o seguinte: olhem para a história do povo de Deus e veja como alguns foram exterminados pela murmuração. Veja que a murmuração acaba com a nossa vida. E Paulo fala o seguinte: não fiquem murmurando. Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer o seguinte: fazei tudo sem murmuração e sem contendas. É engraçado que quando a gente pede para as pessoas fazer alguma coisa, ela até faz, mas faz reclamando. Já viu isso? Quando alguém vai fazer alguma coisa que eu peço e a pessoa começa a murmurar, eu falo: não, devolve. Vai fazer para Deus murmurando, deixa aqui, devolve, não precisa fazer não. É melhor que não seja feito do que seja feito com murmuração. Imagina eu fazendo esse sermão e depois falando assim: nossa, eu tive que me dedicar, tive que ficar lá na frente da câmera, eu tive que interagir com o povo. Imagina eu pregar e depois dizer que eu preguei e preguei murmurando. Não dá, né, gente? A gente aprende isso, a gente tem que aprender isso. Fazei tudo sem murmuração. Imagina a mãe, ela faz aquele almoço gostoso, aí quando está todo mundo para comer, ela começa a murmurar e reclamar de todo o trabalho que ela teve que fazer para a comida perde o sabor. E para Deus é isso. Precisamos fazer tudo sem reclamar. Quando começa a reclamar, é melhor parar e não fazer. Minha orientação bíblica. Segundo Paulo, precisamos fazer tudo sem murmuração. Pedro também diz isso: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. O oposto da murmuração é a gratidão. E por isso nós precisamos aprender e reaprender a ter uma postura de gratidão e termos um coração grato diante de Deus e diante das pessoas que nos cercam, que estão nos servindo. E ver o agir de Deus por meio de tudo isso, em várias áreas, em todos os detalhes, Deus cuidando, e aí teremos uma vida e uma proposta de gratidão. Pare de reclamar. Pare de reclamar. Invista na gratidão. Tenha um coração grato, tenha uma postura de gratidão diante de Deus, diante da vida, porque essa é a proposta bíblica. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Pare de reclamar. Lembro de Paulo escrevendo aos Colossenses: sede, pois, agradecidos.
E Jesus é o nosso padrão e Ele nos ensina o princípio da gratidão. Quando Ele pega o pão, Ele dá graças a Deus. Quando Ele vai multiplicar o pão diante da multidão, Ele dá graças ao Pai. Quando Ele está na cruz, Ele dá graças ao Pai. Quando Ele está diante da grande multidão, Ele dá graças ao Pai porque o Pai estava revelando o Evangelho aos pequeninos. O que nós aprendemos com Jesus? Dá graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão de cada dia nós recebemos com gratidão. A vida recebemos com gratidão. Perdoa os nossos pecados e conceda a nós um coração cheio de gratidão. Paremos de reclamar e sejamos mais agradecidos a Deus, porque Ele, Deus, ouve as nossas murmurações. E eu espero e oro para que Deus ouça as nossas orações e as nossas canções, ao invés das nossas murmurações. Que Deus continue a falar ao meu e ao seu coração e continue nos abençoando com a sua bendita palavra. Amém, queridos? Amém.